Nós temos a alegria, a satisfação de estarmos ao vivo, em linha direta, Cajazeiras, Portugal. O nosso entrevistado de hoje é o nosso conterrâneo, Padre Joanes Oliveira, cajazeirense, mas que exerce o seu ministério sacerdotal em Portugal. Ele aceitou o nosso convite. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade. Inicialmente, os cumprimentos do Padre Joanes Oliveira ao sertão da Paraíba. Boa tarde. De jantar, 8h04 da noite, e é realmente uma alegria poder estar entrando em contato através desses meios que Deus nos dá, os meios eletrônicos, com minha terra querida. Pelo tempo da pandemia, é muito difícil agora nos deslocarmos de um lugar para outro, quanto mais de um continente para outro. Mas, em meio a tanta coisa difícil, há estes consolos, estes confortos que Deus nos vai dando através desses meios maravilhosos, pela internet, pela televisão, podermos estar mais próximo daqueles que nós amamos e também virtualmente chegarmos à nossa querida Cajazeiras, ao nosso sertão, ao nosso Brasil. Então, Zé Neto, é uma alegria, muito obrigado por terem me convidado. Já há muito tempo eu tinha meio que fugido do convite, mas desta vez eu disse não, vamos participar, e agora se reuniram as condições para que nós pudéssemos conversar com este meio de comunicação tão importante e tão na vanguarda para a nossa cidade de Cajazeiras. Aproveito também o ensejo para dar os parabéns a Peterson e a todos aqueles que a ele se associam neste empreendimento tão importante que é e que destaca Cajazeiras, entre outras cidades, com um canal de televisão, com a programação tão boa e de qualidade focada na nossa região. Então, muitos parabéns, obrigado Zé Neto também, por me ter aí e aqui com vocês. Uma maravilha, um prazer imenso recebê-lo aqui na nossa programação da TV Diário do Sertão. Minha primeira pergunta, certamente muitas pessoas ou fizeram diretamente a Padre Joanes ou chegaram a imaginar a fazê-la. Por que Padre Joanes, o cajazeirense sertanejo, optou em servir ao ministério sacerdotal fora da sua terra natal? Bom, Zé Neto, a história é comprida, mas vamos fazê-la assim bem mais curta. Eu iniciei minha caminhada vocacional em Cajazeiras e depois de ingressar no Instituto Missio Christi, que é um instituto a qual eu pertenço, que tem como objetivo fundacional ir para onde há necessidades de padres. Então, em um primeiro momento, esse instituto mandava padres para os Estados Unidos, porque havia grande falta de padres de expressão portuguesa do Brasil, lá em Portugal, na região de Boston. E depois, passado algum tempo, também aqui a Arquidiocese de Évora, pelo arcebispo já falecido Dom Maurílio de Gouveia, pediu, e foi lançado o desafio. Eu aceitei, já estava prestes a ser ordenado lá em Minas Gerais. O Instituto não é de Cajazeiras, tem sua sede em Minas, e então fui enviado como primeiro a vir aqui desbravar estas terras portuguesas, terras que nos legaram a fé. E é verdade, nós hoje professamos a fé católica, a fé cristã, e temos essa expressão de língua portuguesa graças aos portugueses. Então, de certa forma, podia dizer que é um pagamento do muito que nós recebemos através da religião daqui de Portugal. Padre Joanes Oliveira é o nosso convidado do programa Olho Vivo de hoje. Quando se remete a essa necessidade de sacerdotes no mundo inteiro, eu me recordo de Frei Damião de Bolzano, que nasceu em Bolzano, na Itália, mas optou em servir, em ser missionário no Nordeste brasileiro. Ele dedicou sua vida inteiramente à missão no Nordeste.
Seria Frei Damião um exemplo para Padre Joanes, que nasceu no sertão e foi para Portugal? Fez o caminho inverso de Frei Damião de Bolzano? Olha, Zé Neto, Frei Damião é um grande exemplo daquilo que a igreja é. Quando nós falamos igreja católica, católica significa universal, que está em todo lugar, que está no mundo inteiro. Então, quando alguém é ordenado padre para a igreja. Claro que existem dispositivos jurídicos, digamos assim, que dão estabilidade ao padre e à diocese. Um desses é incardinação. Então, um padre que é ordenado em Cajazeiras permanece ligado à diocese de Cajazeiras, a não ser que seja enviado em missão. Ou por comunidades religiosas, como é o caso de Frei Damião de Bolzano. E sim, esta coragem que Frei Damião teve e outros tiveram de se lançar nas missões é, de fato, algo que serve de modelo. Para mim, eu me lembro, na época que o Padre Francivaldo era pároco lá em São João Bosco, a missão que Frei Damião fez, e eu tive a graça de estar com Frei Damião, e Frei Damião é uma referência de um homem que, vencendo a distância, vencendo a limitação da língua, porque falava italiano e até o fim da vida falava com um sotaque muito forte, mas conseguiu primeiro captar a alma do povo nordestino, a alma do sertanejo, e falava uma linguagem que tocava o coração do povo. É uma linguagem muito simples, falava de conversão, de mudança de vida, e apontava para Jesus Cristo. De modo especial, ele fazia com que os corações mais endurecidos se reconhecessem pecadores, limitados, necessitados da misericórdia de Deus e fossem buscar o sacramento da reconciliação, para se reconciliar consigo, mas também se reconciliar principalmente com Deus. Então, esta relação entre o homem e Deus, que estava fragilizada pela confissão, é restabelecida. Sim, respondendo à sua pergunta, Frei Damião é um exemplo. Mas se quisera eu ter, primeiro, a coragem de Frei Damião, segundo, a fé de Frei Damião, terceiro, a disposição de Frei Damião, olha, queira Deus que um dia consiga chegar lá. Por enquanto eu vou tentando fazer o que é possível, o que sou capaz de fazer. Mas sim, há aí no Nordeste e há na igreja grandes modelos. Realço, por exemplo, a figura do Padre Cícero, que fez agora 150 anos da sua ordenação. Padre Cícero, também um grande missionário ao seu tempo, e para mim também é um grande exemplo. Então, nós temos aí duas colunas, Frei Damião e Padre Cícero, com certeza que são modelos de fé de homens que já estão junto de Deus, mas também tem os modelos que por aí ainda andam em Cajazeiras e que para mim também são modelos de sacerdote. Padre, claro que são tempos distintos. O senhor tocou em outro grande nome também da devoção popular no Nordeste do Brasil, o Padre Cícero, o padrinho do Juazeiro do Norte, que foi sacerdote, também desempenhou nessa nossa região uma grande força e uma grande devoção popular, Frei Damião. E o senhor hoje é padre também. Claro que são tempos distintos. E eu faço uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo neste momento. Sim. É mais fácil ser padre hoje ou em anos atrás? Bom, ser padre é sempre um desafio, seja antes, seja depois, é sempre um desafio. E a beleza é poder ser padre no momento presente, agora, quando Deus quer. Os recursos são diferentes, mas o desafio é sempre o mesmo. Permanecer fiel ao que Jesus quer de nós, que nós sejamos fiéis a esta missão. Eu não poderia dizer que era melhor antes ou é melhor agora. Eu posso dizer que o melhor momento para ser padre na história é hoje, porque é neste momento que Deus me quer a mim, é neste momento que Deus quer a tantos outros padres que também vão se dedicando no momento presente, atualizando a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, esta mensagem de amor, de misericórdia, esta mensagem de reconciliação. O padre tem que ser este homem da reconciliação, um padre que
que pensa em si mesmo, um padre que é egoísta, um padre que não pensa no povo, não é padre de jeito nenhum. O padre tem que ser aquele que se entrega por completo ao povo de Deus. Então, o grande desafio não é o tempo, o grande desafio é o homem que decide ser padre ou não. Então, diria que este é o melhor tempo, porque é o tempo que Deus me quer. Daqui mais 10 ou 20 anos, será lá aquele tempo, o melhor tempo, porque será o tempo que Deus vai querer e vai chamar homens adequados ao tempo presente. Então é preciso estar muito antenado ao que está acontecendo para que a mensagem permaneça sempre atual, eficaz e generosa. Sem generosidade, sem um coração aberto, sem um coração grande, nunca se pode ser padre. Padre, e quando o Instituto Missio Christi decidiu que o senhor teria que deixar sua terra natal e partir para águas mais profundas, como foi para esse sertanejo encarar o exterior? Quais foram as dificuldades e as barreiras que teve que ultrapassar? Olha, eu vou dizer para você que a maior dificuldade que eu tive, por incrível que pareça, foi me habituar a tomar sopa nas refeições. Parece uma coisa muito engraçada, mas é uma coisa muito pequena. Eu acho que o mais difícil mesmo foi esta coisa da alimentação, a nível pessoal. Porque o idioma em Portugal é o mesmo, ainda que se fale com alguma diferença de pronúncia e algumas coisas não signifiquem a mesma coisa. O grande desafio foi realmente me habituar à dieta, ao que se come. E hoje já vejo que a comida portuguesa é muito boa, já são 11 anos, então já me habituei bem a esta realidade. O primeiro impacto foi realmente esse. O segundo impacto foi quando eu cheguei, era outono, então os dias estavam a ficar muito curtos. Então, aqui, diferente do sertão, aqui nós temos dias longos e dias curtos. Por exemplo, agora o sol se levanta por volta das 7 da manhã e às 5 da tarde já é noite feita. No verão, nos dias mais longos, o sol se levanta às 5:30 da manhã e 10 horas da noite está acabando de se pôr. Então, ver que de outubro até dezembro, depois do Natal, os dias são muito curtinhos e cada dia vai se fazendo menor, foi também difícil. Mas o que pude perceber foi que quando eu fui entendendo a realidade, como é a realidade de uma igreja, que é diferente da igreja do Brasil, aqui em Portugal o número de jovens é muito menor, não tem nem comparação. Na igreja, na sociedade, há muito menos crianças, há muito menos jovens. Então a realidade, a impressão que eu tive primeiro que é uma sociedade muito envelhecida, e isso nos causa, a quem chega de fora, um grande impacto. Como é que é trabalhar com gente mais idoso? E aqui nós aprendemos, e se aprende aqui em Portugal, algo que no Brasil precisa ser cada vez mais valorizado, reconhecer o valor das pessoas idosas, como aqueles que têm a sabedoria, aqueles que têm a experiência, aqueles que têm a vivência de vida e que são realmente tesouros que precisam ser cuidados, acarinhados e protegidos, porque são aqueles que servem de base para o que nós somos hoje. Então foi esta adaptação à nova realidade, que passa pela comida, que passa pela sociedade, mas que eu pude notar a abertura do povo português, que tem sido muito bom para mim e que me acolheu, que hoje me faz sentir tão à vontade aqui nesta região, que se chama Alentejo, como me sinto à vontade quando volto para o meu sertão, que é a terra onde eu vi as minhas primeiras luzes. Verdade. Padre Joanes é o nosso convidado do programa Olho Vivo de hoje. Hoje o senhor reside em Portugal. Qual a paróquia que o senhor está à frente? E eu tenho uma curiosidade. Muitas pessoas podem estar se perguntando neste momento:
As celebrações em Portugal, na paróquia que Padre Joanes está à frente atualmente, são idênticas às celebrações no Brasil? Ou se não, quais são as diferenças? Bom, primeiro, eu estou este ano trabalhando em uma realidade que já há muito tempo eu tinha vontade de trabalhar, que era no seminário, mas não no seminário com seminaristas. Eu estou trabalhando, o bispo me deu esta oportunidade de, já que eu fiz 10 anos de padre, passar um ano com a residência aqui, então, chama-se Seminário de São José. Há uma parte que é dedicada a retiros e a outra parte que é residência sacerdotal para os padres que já estão aposentados. Então, eu sou o mais novo, depois o que é mais novo do que eu tem 78 ou 79 anos, e o mais velho tem 89. Então, é uma experiência de vivência comunitária, mas para mim é um tempo de estudo. Depois de 10 anos a gente precisa refrescar aquilo que estudou, se atualizar, e eu já há muito tempo queria dedicar mais tempo a esse estudo, então o bispo me deu este tempo. Começou agora porque o ano pastoral aqui em Portugal começa em agosto, então eu apanhei a primeira grande fase da pandemia em uma paróquia que eu estava, chamada Alcácer do Sal. Lá estive um tempo e foi tudo fechado, ou seja, como foi no Brasil, ninguém podia sair, lockdown, e devagarinho, depois de Pentecostes, a igreja foi abrindo, as pessoas foram vindo, mas ainda hoje há grande restrição. Então, nas missas, todo mundo é de máscara, não tem a comunhão entregue na mão, não há abraço da paz, como no Brasil. A desinfecção das mãos com álcool gel ou a solução hidroalcoólica. As missas procura-se ser, não vou dizer rápidas, porque é nossa relação com Deus, mas que dure o tempo que é necessário, sem que as pessoas fiquem tempo fora da igreja ou esperando. Prima-se pela pontualidade, pelo respeito ao distanciamento e pelo cuidado. Então, a missa, por exemplo, aqui em Vila Viçosa, onde eu estou, eu celebro aqui nos domingos em uma igreja que está aqui anexa ao seminário, e lá todo mundo de máscara, com um distanciamento de 1,5 metro, quase 2 metros, para não haver perigo de contaminação. Também todo mundo anda de máscara na rua, e mesmo assim nós vemos os números da pandemia subir. Então, temos que estar muito atentos. É uma realidade completamente diferente. Aconteceu algo interessantíssimo, eu pude experimentar lá em Alcácer do Sal, que o povo começou, as pessoas mais idosas, que tinham medo de celular, de internet, começaram a descobrir e a entrar nesse mundo novo. Então, foi o medo da pandemia fez com que criasse no coração das pessoas a necessidade, para se fazer mais próximo, usar os meios mais sofisticados, celular com câmera, videochamada, WhatsApp, e tudo isso que parecia na cabeça de muita gente coisa para os jovens, agora é algo que todo mundo sente a necessidade de utilizar. E a igreja também embarcou nesta, aqui na nossa diocese, o bispo e também eu e alguns outros padres, e depois outros seguiram. Começamos a transmitir as liturgias pela internet. Surgiu no meu caso especial um canal no YouTube, uma página no Facebook, para que pudesse haver uma relação mais próxima, sem pretensão alguma, apenas de que houvesse esta proximidade, já que não se pode ser fisicamente, que seja através dos meios eletrônicos, estar próximo do povo de Deus. Estamos entrevistando ao vivo, direto de Portugal, o nosso conterrâneo sertanejo, Padre Joanes Oliveira. Deixe-me agora registrar algumas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Quem está ligadinho com o programa Olho Vivo é o nosso querido Frei João Batista, ele que está em missão no interior do Pará, que é do Instituto Jesus Missionário dos Pobres,
do nosso querido Monsenhor Gervásio Queiroga, toda a turma lá no interior do Pará acompanhando o nosso programa. Também a filha do rei, ela está dizendo aqui, boa tarde, gostaria de parabenizar Padre Joanes, eu sempre o vejo no Facebook. Está aqui a mensagem da nossa telespectadora. Obrigado. Fábio Silva, estou em Igaraci, acompanhando o programa Olho Vivo, e quero mandar um abraço para esse sacerdote querido, é o Fábio Silva. A Liduína Nogueira, ela está no centro aqui de Cajazeiras e está mandando um abraço para o Padre Joanes. Obrigado. O Jorge Luiz, boa tarde, gostaria de parabenizar o Padre Joanes pela dedicação e por ter lembrado de Frei Damião. É a mensagem do Jorge Luiz, que está em Campinas, em São Paulo, acompanhando o nosso programa. O Santo Marinho está na zona rural aqui de Cajazeiras, no sítio Almas, acompanhando o nosso programa, abraçando também o Padre Joanes. E o Janelson Cartacho, no bairro dos Remédios, acompanhando o programa e abraçando também o Padre Joanes. Ele lembra aqui que é, inclusive, paroquiano de São João Bosco, assim como o Padre Joanes também, que nasceu e cresceu nas imediações da paróquia São João Bosco. Padre Joanes. Pois é, um abraço para meus amigos aí de Cajazeiras. Eu cresci, abri a porta da minha casa, eu nasci em Cajazeiras, minha família foi para Rondônia, e depois, no começo da década de 90, em 91, voltei para Cajazeiras e fiquei até o final desta década em Cajazeiras. Então eu cresci dentro da igreja de São João Bosco, praticamente, porque minha casa fica a uns escassos metros da igreja. Então, aquela igreja aquela paróquia dinâmica, viva, e que muito influenciou no meu chamamento para ser padre. Então foi ali, naquele altar, naquela comunidade, com aquele povo, nas missões populares, no mês da Bíblia, no mês vocacional, indo lá a Padre Gervásio, minha avó Angelina, que muita gente conhece em Cajazeiras, Angelina que trabalhou no INSS, Angelina Barbosa, que leiga consagrada do Instituto Missionário Maria Imaculada, fez com que em nós, seus netos, crescesse este amor a Jesus Cristo e esta ligação à igreja, indo a Padre Gervásio, indo à paróquia de São João Bosco e vivendo como comunidade cristã em Cajazeiras. É realmente uma alegria lembrar, e lembro sempre com muito carinho da minha paróquia. Rezo como todo cristão católico tem que rezar pelo seu pároco. Rezo pelo Padre Dácio, meu pároco lá da paróquia de São João Bosco, mas também pelos padres amigos e contemporâneos de seminário que estão aí também na Diocese de Cajazeiras. Padre, nós temos no Brasil uma forte devoção mariana à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e temos também uma forte devoção ao título mariano de Nossa Senhora de Fátima, Portugal. Muitos brasileiros dedicam igrejas, paróquias, vários estabelecimentos a Nossa Senhora de Fátima. E eu pergunto a Padre Joanes, que reside em Portugal há tantos anos, já teve a oportunidade de vivenciar de perto o 13 de maio em Fátima, Portugal. Como é viver essa experiência em Portugal, Padre? Zé Neto, Deus me deu uma graça muito grande, que agora, por exemplo, muita gente pensa que a padroeira de Portugal é Nossa Senhora de Fátima. A padroeira de Portugal não é Nossa Senhora de Fátima. A padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, daqui onde eu estou. Nossa Senhora da Conceição, que foi por muito tempo também padroeira do Brasil. Enquanto Portugal e Brasil era uma coisa só, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa era padroeira do Brasil. Por isso, no sertão há muitas igrejas dedicadas a Nossa Senhora da Conceição. Uma coisa muito interessante é que os reis em Portugal não usavam coroa, porque Dom João IV tirou a sua coroa de rei aqui em Vila Viçosa e coroou a imagem de Nossa Senhora. Também Portugal, por ser um país mariano, tem esta graça de Nossa Senhora ter vindo aqui, nos ter falado no nosso próprio idioma.
e realmente é uma das coisas mais bonitas é poder participar do 13 de maio ou das peregrinações aniversárias. Todo dia 13 acontecem, de maio a outubro, em Fátima, e ver a devoção não só dos portugueses, mas de gente do mundo inteiro que ouve aquele apelo tão bonito de Nossa Senhora. Se nós formos olhar para pensar como a lógica de Deus é interessante, porque Deus usa-se dos pequeninos para confundir os sábios, os grandes, os poderosos. Portugal está na Europa, que é um continente relativamente grande, mas dentro da Europa, Portugal é um país pequeno. Dentro de um país pequeno, Nossa Senhora escolheu aparecer em uma localidade muito pequena, Aljustrel, e dentro de Aljustrel, um lugar chamado... Aljustrel moravam os pastorinhos, Fátima era freguesia, em um lugar remoto, a crianças que nem sabiam ler e escrever. E através da simplicidade daquelas crianças, transmitiram uma mensagem que não é nova, nunca foi nova. Aquilo que Nossa Senhora veio fazer em Fátima foi nos lembrar ao mundo que estava dilacerado pela dor. Portugal tinha há muito pouco tempo, em 1910 houve a proclamação da República, pouco tempo antes mataram o rei, então em 17 estava tudo muito agitado, em Portugal entrava governo, saía governo, havia muita violência, o povo estava muito sofrido, havia uma perseguição religiosa muito grande, os bens da igreja todos foram confiscados, igrejas, conventos, primeiro pelo Marquês de Pombal, depois com a proclamação da República em 1910, então o povo estava muito sofrido, e Nossa Senhora veio falar a estas crianças, dar-nos uma mensagem de esperança, a dizer que nem tudo está perdido, desde que nós tivéssemos o nosso coração voltado para Deus, desde que rezássemos, e esta é a beleza de rezar. Rezar não é pedir, rezar é conversar, é criar uma relação com Deus, uma relação pessoal, como eu tenho com minhas irmãs, com os padres aqui do seminário, com a minha mãe, com meu pai, com meus parentes, com os meus amigos, criar uma relação de amizade e de dependência. Dizer que mesmo que nós tenhamos dado passos errados na nossa vida, e às vezes acontece da gente dar algum passo errado, que para nós sempre há remédio, e esta é a beleza de ser cristão, há sempre remédio, a conversão é sempre uma possibilidade. Então esta mensagem de esperança, esta mensagem de conforto, em um mundo que não perdoa, e nós que utilizamos a internet sabemos que a internet não perdoa, em um mundo que não perdoa, nós aprendemos que o nosso Deus nos perdoa. Já nos tinha dito por Jesus Cristo, mas Nossa Senhora vem nos lembrar, ali em Fátima, o poder da oração, da intimidade com Deus, da amizade com Deus, o poder que esta certeza que eu tenho de que Deus está comigo e que ainda que eu sofra, ainda que as coisas deem errado, Deus está comigo, Deus me toma pela mão e eu, quando rezo, seguro a mão de Deus, e que ainda esteja tudo confuso, Deus não nos abandona. É a única certeza que nós temos deste amor incondicional de Deus. E é por isso que tanta gente vai para Fátima, vai para encontrar, para reacender a chama da fé, para encontrar-se com si mesmo. E infelizmente este tempo de pandemia fez muito mal, porque muitas pessoas saem caminhando de suas casas, gente que caminha 7, 10 dias, 20, 30, às vezes até 40 quilômetros por dia, no calor, para chegar a Fátima, e neste caminho pedir perdão pelos seus pecados, procurar a confissão, receber a comunhão, recarregar as baterias e voltar para casa. Então, é um momento em que nós sentimos aquela fé genuína, aquela fé que nós herdamos daqui de Portugal, que temos aí a fé do sertanejo, que mesmo quando tudo parece estar perdido, o sertanejo olha para o céu e vê a nuvem e vê a chuva, sente que Deus não lhe abandona.
E esta esperança que é como a caatinga, que basta uma gota d'água, verdeja, floresce e dá fruto. Também nós, quando vamos e caminhamos a Fátima, quando vamos nos encontramos com Deus, e você não precisa ir para a Fátima, não. Você pode ir para a sua paróquia, para a sua igreja, para o próximo, com este mesmo desejo de encontrar a Deus, você vai encontrar esta beleza de ser cristão, de ser católico. Eu vejo no outro Deus e sinto que Deus me ama, e porque Deus me ama, eu tenho que amar o meu irmão e fazer o bem para o meu irmão e mudar de vida e ser melhor e construir um mundo melhor. Padre Joanes Oliveira, no momento em que o senhor falava agora sobre essa falta do perdão, que é algo que fica muito claro nesses tempos atuais, em tempos de tantas divisões pelo mundo inteiro, o nosso país dividido infelizmente pelo ódio, marcado pelo ódio, em uma crise política que afeta todos os setores da sociedade. E eu me recordo de um livro de título O Nome de Deus é Misericórdia, fruto de uma entrevista de uma jornalista com o Papa Francisco, e aproveito para perguntá-lo qual o principal marco desse papado de Francisco, líder da Igreja Católica no mundo, que muito mais do que com documentos tem dado grandes gestos à humanidade. Olha, a beleza é que nós vemos que o Papa Francisco, até agora, vem falando tudo aquilo que a igreja sempre disse. Mas existem formas e formas de dizer. E eu penso que esta informalidade, digamos assim, digo com todo respeito, esta informalidade do Papa, de falar uma linguagem que nós entendemos, uma linguagem muito acessível, de mostrar que realmente que Deus é simples e que a gente não precisa estar inventando coisas a mais, mas recordando que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que a igreja é um hospital de campanha, que a igreja tem que estar aberta para acolher os nossos irmãos. Claro que está aberta, a gente acolhe, recebe, mas a igreja como tal, ela tem uma estrutura, ela tem uma doutrina que não muda, que é a imutabilidade do depósito da fé, mas que quando ela está aberta, quem entra e deve se sentir em casa, deve se sentir família. Então esta certeza que o Papa nos dá, que sempre houve e que todo mundo sabia, porque nenhum de nós nunca foi barrado de entrar dentro da igreja católica, penso eu, em circunstâncias normais. E todos nós que chegamos, seja aquele que vai todos os dias à missa, seja aquele que foi uma missa há 40 anos atrás, entra na igreja com a certeza de que entra em casa. Esta palavra que o Papa vai nos dando, essa certeza que a igreja é mãe, e como mãe ela nos cuida, também nos educa, e às vezes a gente precisa ali de alguma correção, que a mãe educa, a mãe cuida, a mãe toma pela mão. Então essa consciência de igreja aberta, de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros, não só por aqueles que a gente gosta, mas por aqueles que estão longe. E o Papa nos chama a atenção para os imigrantes, para a natureza, para uma série de coisas que estão relacionadas e que são provas daquilo que eu professo com fé. Porque não adianta eu dizer, eu amo a Deus bastante, mas destrua a criação que Deus nos confiou a nós como protetores. Nós somos responsáveis pela criação. Então, se eu digo que amo a Deus, eu amo aquilo que Deus criou, o mundo que está à minha volta. Se eu digo que amo a Deus, eu amo o meu irmão, o mais pobre, o mais sofrido, aquele que pensa diferente de mim. E nós temos que ter muito cuidado com a polarização que está nos destruindo. Porque ele não pensa como eu, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, ele é o outro. Não. A igreja nos chama a esta via de diálogo, e o Papa Francisco vem nos falar que é preciso dialogar, é conversando que a gente se entende. E esta proximidade, mesmo igreja próxima, eu penso que se eu pudesse resumir tudo,
esta certeza que a igreja é próxima, que a igreja sou eu e tu, que não é um prédio, mas somos nós que habitamos o edifício, o templo, que congregamos no templo, que adoramos a Deus na igreja pela Eucaristia, nos atos litúrgicos, tudo isso. Mas isso só tem sentido se eu viver lá fora aquilo que eu digo que vivo lá dentro. Então esta responsabilidade de viver uma vida coerente, o que eu aprendo na igreja, o que eu digo que eu vivo na igreja, e eu viver no mundo. Então o Papa Francisco vem nos lembrando, olha, acorda e põe em prática aquilo que tu aprendeste, aquilo que você aprendeu, que você aprende, que você sabe, agora põe em prática. E às vezes isso causa algum desconforto em muita gente, em nós, porque mexe em nossas feridas, mas também nós só ficamos bons dos males quando nós temos coragem de enfrentá-los. Então que o Papa Francisco vem nos dando este ânimo, esta coragem de enfrentar e de pôr o dedo na ferida e dizer, não, isso precisa ser curado, isso precisa melhorar, isso precisa ser visto. É aí que a tua fé, a fé que você disse que tem, se concretiza na realidade. Vamos lá, vamos ver o que é que você faz para mostrar a ti e ao mundo que tu amas verdadeiramente a Deus. Você é responsável ou não é? É chamado mesmo a atenção de responsabilidade. Padre Joanes, o senhor, no início dessa entrevista, ressaltou que iniciou a caminhada vocacional na Diocese de Cajazeiras. Ingressou no Instituto Missio Christi e foi enviado para fora da sua terra natal. Haveria possibilidade no futuro, já que o senhor é muito jovem, obrigado, do senhor voltar à Diocese de Cajazeiras e assumir até mesmo uma paróquia no sertão da Paraíba? Há essa possibilidade? Olha, Zé Neto, para quem é vivo e para quem crê, tudo é possível. Mas uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar é que realmente é importante não pensar nem planejar para um futuro muito longe, porque às vezes a gente ficava planejando coisas. A pandemia vem nos ensinar que o máximo que a gente pode programar é 15 dias, um mês, mas que este tempo, porque esta pandemia nos veio fazer ter uma relação diferente com o tempo, nos veio também chamar a atenção como nós nos relacionamos com esse tempo. Então, dizer assim, eu planejo isso, eu já não planejo, eu vivo. Claro que a gente tem que pensar nesta semana, daqui 15 dias, daqui um mês, e sonhar num futuro melhor, não é? Se a gente deixa de sonhar, se nós deixamos de sonhar, nós estamos mortos. Contudo, eu não poderia responder esta pergunta com exatidão, então eu prefiro nem responder. Digo assim, que como comecei, termino também respondendo a pergunta. Aquele que está vivo e aquele que crê, tudo é possível. Contudo, eu peço aquilo que a Sagrada Escritura nos recomenda: Senhor, ajudai-nos a contar os nossos dias, para que este momento agora eu possa vivê-lo bem, porque o que importa é programar aqui no presente a construção de um futuro melhor. E se for a vontade de Deus e for a vontade da igreja, como eu disse também, eu sou padre para a igreja, e se a igreja assim entender, com toda alegria volto para o meu sertão, porque eu digo a você que o melhor lugar do mundo é o lugar onde nós vimos a primeira luz, e a primeira luz eu vi em Cajazeiras. Ainda que tenha morado dentro da minha vida não muitos anos em Cajazeiras, um pouco em 83, um pouco em 83, depois de a década de 90 só, mas é a terra que me viu nascer, a terra onde eu aprendi, a minha fé, foi em Cajazeiras. E claro que todo mundo sonha um dia voltar para a sua terra. A alegria do sertanejo é voltar para a sua terra. Então um dia, se for a vontade de Deus, voltaria. Mas maior alegria eu teria e tenho em ser capaz de servir a Deus onde Deus quiser, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja em África, seja onde for, seja onde a igreja quiser. Esta para mim seria a minha maior alegria,
está sendo, até o momento presente, ser capaz de servir a Deus nos meus irmãos através do ministério da igreja. Onde a igreja quiser, eu vou. Padre Joanes, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade. O senhor encontrou tempo na agenda para atender o nosso pedido. Um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa programação. Que Deus abençoe o seu ministério com muita fecundidade, com muita bênção dos céus. E que o senhor continue sendo sempre essa pessoa que não esquece das suas origens. Um abraço e o espaço agora para que o senhor deixe uma mensagem para o nosso público que acompanha o nosso programa, tanto na internet como no rádio e também na TV. Pronto, então eu vou fazer assim. Eu também vou vender meu peixe. Eu também tenho um canal no YouTube que, se vocês quiserem participar, de segunda a sábado, às 6h30, horário do Brasil, nós temos o Terço em Família, que é rezado aqui, eu rezo, e vocês participam pelo YouTube. Também no domingo, atualmente, tem missa, que é transmitida também. E durante a semana, pela manhã, temos oração em canção com a prima minha Scarlett, que é do Rio Grande do Norte, e canta canções e traz uma mensagem de evangelização. E 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, temos pela tarde, 7 da tarde aqui em Portugal mais ou menos, 7 menos 3, volta das 3, 4 horas da tarde no Brasil, temos um programa entre 10 e 12 minutos chamado Gotas de Esperança, que é formação. Cada dia, eu acabei agora uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, está muito interessante, mas tem vidas de santo, evangelho, temas atuais e da igreja e da fé, em uma linguagem assim muito acessível e em gênero de partilha. Então, basta ir no Facebook, está lá Padre Joanes, ou no YouTube, Padre Joanes, como está meu nome aí, só o primeiro nome, Padre Joanes, no YouTube, e subscrever no canal e participar também, e agradeço esse espaço, e aproveito, já que estou falando aqui para vocês também, convidar a participar do nosso canal no YouTube ou da nossa página no Facebook. Muito obrigado, Zé Neto, que Deus Todo-Poderoso abençoe vocês, abençoe a todos que trabalham na TV Diário do Sertão, que abençoe Cajazeiras, o Sertão, a Paraíba, o Nordeste, o Brasil, que nós possamos alcançar a paz nas famílias, a paz no mundo, que nós possamos alcançar o fim da pandemia, e nós rezamos com tanta insistência para que esta pandemia acabe e que nós possamos viver e sermos, depois desta pandemia, pessoas melhores, porque não adianta, depois desse sofrimento todo que nós passamos, continuar a cometer os mesmos erros e ser do mesmo jeito. Deus me deu e te deu, nos deu uma oportunidade de mudarmos. Vamos aproveitar e vamos sair desta pandemia melhores pessoas? É possível, basta que nós queiramos.